devem viver aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo oferece orientações práticas para a vida de todo aquele e de toda aquela que foram alcançados pela graça de Deus. O apóstolo parte do pressuposto de que nós já fomos alcançados pelo Evangelho, que nós já estamos sendo transformados pelo poder do Espírito, que nós já fomos perdoados pela bondade de Deus, que nós já fomos substituídos na cruz pelo amor de Jesus Cristo. Portanto, diante de tudo aquilo que Deus tem realizado na nossa vida, em resposta ao amor de Deus, a nossa vida não é mais como a de antes. A nossa maneira de viver é transformada. A nossa maneira de pensar é transformada pelo poder do Evangelho. No capítulo 12, no capítulo anterior da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos amoldar, entrar nos moldes dos padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para a gente viver de acordo com os padrões do reino dos céus, com o padrão do reino de Deus. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos pensar sobre o tema transformados para obedecer e amar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas. Que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e o seu lar. A carta aos Romanos, no capítulo 13, os versículos 7 e 8, nos trazem a seguinte mensagem: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Note que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre deveres e responsabilidades que nós, como servos e servas de Deus, temos que cumprir para contribuir com uma sociedade melhor. Um certo autor, ele disse que pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras. Ou seja, diante dessa expressão, diante dessa frase, nós notamos que a maioria das vezes a nossa pregação ela será muito mais recebida pelas pessoas à nossa volta, pelo nosso comportamento e pela nossa maneira de viver, por aquilo que fazemos, do que por palavras. A maioria das nossas mensagens que as pessoas irão captar, elas serão por meio daquilo que elas veem em nós, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver. Por isso, o apóstolo Paulo, ele é tão exigente em orientar a igreja de Jesus a que vivam de acordo com os padrões do reino de Deus, porque somente quando nós vivemos de acordo com os padrões do reino de Deus é que nós somos luz nesse mundo, é que nós irradiamos a luz de Cristo em meio a um mundo de trevas por causa do pecado. Portanto, nós temos responsabilidades, e todo o capítulo 13 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre orientações práticas que nós devemos desenvolver para que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus e que a nossa maneira de viver contribua para uma sociedade cada vez melhor, uma vida social cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e com os padrões do reino dos céus. E por que nós já devemos aplicar desde agora os padrões do reino dos céus na terra? Porque um dia, quando Jesus voltar, nós viveremos os padrões do reino de Deus na eternidade, no milênio lá no céu com Deus, e depois, quando a Nova Jerusalém for estabelecida de maneira permanente, e nós formos morar na terra prometida e formos morar na nova terra, no lar dos remidos, nós viveremos lá de acordo com os padrões do reino de Deus. E, portanto, enquanto nós aguardamos esse dia, nós já temos orientações da Bíblia Sagrada para irmos aplicando os princípios dos padrões do reino dos céus desde agora na nossa vida aqui na terra, nessa passagem aqui na terra. Portanto,
Quando o apóstolo orienta a pagar tributo, imposto, respeito e honra, ele está nos ensinando a fazer aquilo que é justo, a fazer aquilo que agrada a Deus, a fazer aquilo que é aprovado diante do Senhor. Cumprir deveres não é algo que deve ser um peso para nós, mas sim uma honra e algo que deve ser feito por nós com alegria, porque nós estamos assim atribuindo honra e louvor ao nome de Deus. Portanto, nós devemos sim cumprir deveres. E Paulo, no versículo 8, ele fala sobre qual deve ser a nossa motivação para cumprir deveres. A nossa motivação deve ser o amor. Ele fala: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei de Deus. Portanto, quando nós pagamos tributo, imposto, respeito e honra, quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, quando nós contribuímos para uma sociedade melhor, quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos com isso fazendo aquilo que agrada a Deus, mas isso precisa ser movido pelo amor. Nós devemos fazer o bem por amor. Nós devemos fazer o bem movidos por esta atitude que nasce no nosso coração, que é o amor ao próximo. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz no versículo 8. Ao fazer o bem para as pessoas, a nossa motivação, a nossa intenção deve ser de demonstrar amor para com o nosso semelhante, de demonstrar amor para com o nosso próximo. Este é o segundo grande mandamento da lei de Deus: amar o nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que nós devemos fazer aos homens aquilo que desejamos que nos façam. Ou seja, é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É contribuir para o bem do próximo como nós trabalhamos para o nosso próprio bem. Assim, nós estaremos cumprindo o segundo mandamento da lei de Deus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, a Tua palavra nos traz orientações práticas para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. O Evangelho nos chama para obedecer e amar. Obedecer ao Senhor, amar ao Senhor e também obedecer e cumprir os nossos deveres e amar ao nosso próximo. Que o Senhor nos dê graça, Deus, para ser aprovados diante do Senhor e diante da sociedade. Uma vida que te glorifica, uma vida que te honra, uma vida que te exalta, uma vida que aponta e sinaliza o reino do Senhor. Que a nossa vida dê testemunho de que o Senhor nos transformou e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.